Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa quer se divorciar, para ficar com meu dinheiro, e ela tem ajuda da minha filha, mas agora elas ficaram sem nada por causa de sua ganância. Olá a todos. Eu, de 46 anos, estou casado com minha esposa, Liam, de 40 anos, há 20 anos. Temos uma filha juntos, Mary, de 19 anos, que recentemente começou a faculdade. Sempre me orgulhei de trabalhar duro para proporcionar uma vida confortável para minha família. Nunca tivemos que nos preocupar em pagar contas, ficar sem dinheiro ou nos perguntar de onde viria nossa próxima refeição. No geral, ganho bem e tenho o que alguns considerariam uma pequena fortuna investida em vários lugares. Há dinheiro suficiente para que pudéssemos viver um estilo de vida muito luxuoso se quiséssemos, mas sempre acreditei na responsabilidade financeira. Foi assim que adquiri tanta riqueza em primeiro lugar. Não estou tentando me gabar, meu ponto é que, embora nunca tenhamos tido problemas financeiros, isso não significa que sou mesquinho. Apenas sou razoável com o dinheiro, mas entendo a importância de gastar um pouco mais para nos proporcionar alguns luxos de vez em quando. Minha esposa foi dona de casa durante toda a infância de Mary, e nossa filha pôde ir para a faculdade dos sonhos sem se preocupar com empréstimos estudantis. Ambas dirigem os carros dos seus sonhos, dentro do razoável. Eu não ia comprar um Lamborghini para ninguém, mas minha esposa adorava o Range Rover dela, e minha filha estava feliz com seu BMW Série 3. Pessoalmente, adoro férias, e sempre fazíamos uma viagem familiar agradável uma vez por ano. Quando nos casamos, eu já estava bem. Tinha um bom emprego e poucas responsabilidades, então investi a maior parte dos meus ganhos em várias aplicações. Isso não era algo que eu compartilhava muito com as garotas quando estava saindo com elas, então normalmente achavam que estavam saindo com um homem que ganhava bem e podia gastar dinheiro com elas. Isso levou a mais de algumas histórias de terror, em que mulheres interesseiras me deixaram depois de descobrir que eu não era o tipo de homem que gastava sem controle. Minha esposa era diferente das outras, ou assim eu pensei. Nunca me deu a impressão de que estava interessada no meu dinheiro. Numa época em que eu tinha cerca de 7 dígitos em poupança e investimentos, a levei a um pequeno restaurante para um encontro. Não foi como um teste, apenas porque eu adorava o café do lugar, e ainda adoro. Ela não reclamou, e até se ofereceu para dividir a conta, o que eu recusei. Foi nesse momento que pensei ter encontrado a mulher rara que buscava mais do que dinheiro em um relacionamento, e imediatamente comecei a tomar iniciativas para continuar saindo com ela. Algum tempo depois, estávamos casados e tínhamos uma filha. As coisas iam bem durante a maior parte do nosso casamento, ou pelo menos assim eu pensava. Vivíamos uma vida confortável e tínhamos uma filha linda e inteligente. Acho que o primeiro dominó que começou a derrubar nosso casamento foi quando Liam percebeu o quanto eu realmente era rico. Ainda não sei como ela descobriu, mas seus gostos mudaram logo depois disso. De repente, ela começou a pedir coisas mais extravagantes. Queria roupas de grife e joias caras. Nossas simples viagens em família já não eram suficientes, agora ela queria voar de primeira classe para resorts 5 estrelas. No início, tentei agradá-la onde pude, mas logo percebi que ela não tinha limites para o quanto estava disposta a gastar do dinheiro que eu havia passado mais de metade da minha vida acumulando. Uma noite, sentei com Lia na esperança de ter uma conversa honesta sobre seus novos hábitos de consumo. Expliquei que, embora tivéssemos mais do que dinheiro suficiente, precisávamos ser responsáveis. Apontei que foi justamente a responsabilidade financeira que me permitiu acumular esse dinheiro em primeiro lugar. Disse que não queria esvaziar nossas economias com coisas fúteis, quando poderíamos estar assegurando um futuro melhor para nós e para nosso casamento. Eu sabia que ela não ficaria feliz com isso, mas não esperava a reação dela. Liam explodiu comigo. Começou me chamando de pão duro e controlador, me acusando de ser mesquinho com meu dinheiro como uma forma de abuso financeiro. Depois reclamou que eu tinha mais dinheiro do que qualquer pessoa que ela conhecia, mas vivíamos como pobres. Apontei os belos carros que ela e nossa filha dirigiam, assim como as viagens anuais, mas ela apenas zombou, dizendo que isso não era nada comparado ao estilo de vida que deveríamos estar vivendo. E não sou a única que pensa assim. Mary concorda comigo, acrescentou. Mencionar o nome de Mary me pegou de surpresa. Eu havia assumido que essa obsessão por gastar dinheiro era apenas um problema de Liam, mas aparentemente ela estava enchendo a cabeça da nossa filha com o mesmo veneno. Mary não vinha falando muito comigo ultimamente,
e eu sempre pensei que era simplesmente porque ela tinha se mudado para a faculdade. Agora, comecei a acreditar que ela poderia estar insatisfeita comigo porque eu não gastava o dinheiro da maneira que as duas preferiam. Na minha mente, Mary ainda era minha pequena garotinha, e eu trabalhei duro para garantir que ela entendesse o valor de cada centavo ganho. Claro, paguei sua faculdade e comprei um carro luxuoso para ela, mas isso era apenas para fazê-la feliz. Desde que ela tinha idade suficiente, garanti que ela trabalhasse em empregos de meio período e durante os verões. Ensinei-a a investir o que ganhava e como gastar sabiamente. Eu poderia facilmente ter dado esse dinheiro a ela, mas estava tentando prepará-la para o futuro. Foi horrível descobrir que minhas lições talvez não tivessem surtido efeito algum. Depois dessa conversa, as coisas começaram a se deteriorar entre Liam e eu. Também havia tensão no meu relacionamento com minha filha. Ela me ligava menos, e quando fazia, era para me pedir dinheiro para viajar ou fazer compras com os amigos. Quando tentei explicar a ela o que havia dito a sua mãe sobre a gestão financeira, ela respondeu: sim, a mamãe me disse que essa era a sua desculpa. A palavra desculpa me machucou bastante. Eu não queria repetir a discussão que tive com a mãe dela, mas não é papel de um pai colocar sua filha no caminho certo? Tentei dizer que não era uma desculpa, que era assim que eu havia acumulado a riqueza que elas queriam gastar sem controle. Mas ela não me ouvia. Ela começou a falar que tinha amigas cujas famílias não eram nem de longe tão ricas quanto nós, mas viviam melhor. Deveríamos viver como celebridades, como os Kardashian, disse ela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo de Mary. Pensei que a havia criado com autoestima suficiente para não ceder à pressão social, mas nunca imaginei que essa pressão viria de sua própria mãe. No final das contas, eu era o responsável pelas nossas finanças, então não gastaríamos mais ou menos do que eu decidisse. No entanto, houve uma grande mudança na dinâmica da nossa família. Minha esposa e minha filha pareciam me ressentir por não ceder às suas demandas financeiras, embora não tivessem problema algum em gastar o dinheiro que eu escolhia dar a elas. Curioso como isso funciona. Acho que estive em negação por um tempo depois disso, tentando salvar o que restava do meu relacionamento. Embora minha esposa e eu estivéssemos começando a divergir fundamentalmente sobre orçamento e finanças, eu me convenci de que tudo ficaria bem, já que ela não tinha acesso à maior parte dos meus fundos. Recebi uma dose de realidade na forma de uma notificação no telefone dela. Um dia, estávamos sentados juntos quando um som de notificação incomum tocou no celular dela. Tentei dar uma espiada na tela, mas ela estava inclinada de forma que não consegui ver. Achei suspeito, então perguntei o que era a notificação. Ela disse que era uma notificação de configuração e se recusou a dar mais explicações. Esse incidente ficou rondando minha cabeça por um tempo, então decidi verificar o celular dela para descobrir o que ela estava escondendo. Demorei alguns dias, mas finalmente consegui ter o celular dela em minhas mãos. Revisei os aplicativos e descobri que ela havia criado um perfil em um aplicativo de namoro. Não era um aplicativo como o Tinder, mas um daqueles exclusivos focados em homens ricos. Naquele momento, percebi que nosso relacionamento havia acabado, e tive sentimentos mistos. Senti tristeza e traição, mas também um certo alívio, como se meu relacionamento fracassado finalmente tivesse sido libertado de sua miséria. Tive medo de revisar as mensagens dela no aplicativo. Eu já sabia que nosso relacionamento tinha acabado, mas isso não significava que eu quisesse ver provas de que ela estava se oferecendo a outros homens. Não acho que a ignorância seja uma bênção, então verifiquei o aplicativo. Notei que a biografia dela contava algumas meias-verdades. Dizia que estava acostumada a um estilo de vida de classe alta e que procurava um homem que pudesse mimá-la como ela merecia. Curiosamente, omitiu o fato de que era casada e tinha uma filha. Não encontrei provas de que ela tivesse dormido com algum desses homens, mas ela trocou mensagens com alguns. Não importava. O simples fato de ela estar em um aplicativo de namoro já era prova de sua traição, pelo menos para mim. Ela havia me enganado. O pior foi que sua biografia dizia que ela havia acabado de sair de um relacionamento com um homem rico que não a mimava como ela merecia. Então, ela já havia dado por terminado nosso casamento. Qualquer esperança que eu tinha de que pudéssemos consertar as coisas foi arrastada para o abismo. Eu precisava confrontá-la. Não ia viver uma mentira, então precisava saber onde estávamos. Fui diretamente até ela e perguntei por que ela estava em um aplicativo de namoro. Ela começou a balbuciar e disse que estava apenas curiosa, que não havia conhecido ninguém.
Normalmente sou uma pessoa paciente, mas descobrir que minha esposa não era quem eu pensava me deixou irritado. Gritei para que ela parasse de mentir, que eu havia lido suas conversas. A voz dela começou a tremer como se fosse chorar, e eu a interrompi, dizendo para ela poupar as lágrimas. A voz dela ainda tremia, e ela disse que estava apenas procurando uma distração porque não estava vivendo o estilo de vida que merecia. De você, disse ela. Estava apenas conversando com esses caras, só isso, insistiu. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, onde ela repetia que não me havia traído, e eu disse que precisava de tempo para pensar. Saí para dar uma volta de carro para clarear minha mente. Percebi que precisava falar com Mary para descobrir o que sua mãe havia contado a ela. Parecia que agora elas compartilhavam tudo, talvez ela me dissesse algo que corroborasse o que sua mãe havia dito ou talvez confirmasse que sua mãe estava pronta para me deixar e que nosso relacionamento estava condenado. Decidi que iria vê-la no dia seguinte. Detestava envolver minha filha em um problema entre minha esposa e eu, mas precisava chegar ao fundo disso. Dirigi até a escola de Mary e a visitei no dormitório dela. Ela não parecia muito animada em me ver, e eu perguntei se sabia que sua mãe estava em um aplicativo de namoro para homens ricos. Ela nem tentou negar. Você pode culpá-la? De que adianta estar com um homem rico que nos trata como se fossemos pobres, disse ela. Não vou mentir, senti vontade de chorar ao ouvir isso. Você nunca saberá a dor de ouvir sua filha falar com você dessa maneira. Não só ela sabia o que sua mãe estava fazendo, como também apoiava. Então você está bem com sua mãe me traindo, procurando homens que possam dar o que exatamente? Perguntei. Mary apenas fez uma cara de tédio e disse que sua mãe queria um homem que estivesse disposto a dar o estilo de vida que eu supostamente deveria ter dado a elas. Ela disse que eu tinha dinheiro, mas não estava disposto a dar a elas esse estilo de vida, e que ambas mereciam algo melhor. Fiquei incrivelmente decepcionado ao descobrir que criei uma filha que acreditava que essa era uma justificativa para a infidelidade. Liam havia envenenado a mente de minha filha, e isso me deixou furioso. Estava cansado de ter a mesma conversa repetidamente. Tentei uma última vez apontar que eu havia providenciado para as necessidades de minha família, além de alguns luxos, quando era sensato. Não é suficiente. Você tem milhões, e vivemos como se fossemos de classe média, respondeu ela. Ela então explicou como era vergonhoso para ela que seus amigos pudessem se dar ao luxo de coisas mais luxuosas, enquanto ela tinha que me implorar por dinheiro. Não é como se ela estivesse te deixando agora. Ela está apenas mantendo as opções abertas, disse. Se ela achava que isso me faria sentir melhor, não fez. Não havia muito mais a dizer depois disso. Ela continuou tentando se explicar, mas eu simplesmente me levantei e fui embora. Dirigi de volta para casa, me sentindo completamente destruído. Naquela noite, tanto minha esposa quanto minha filha pareciam completas estranhas para mim. As palavras de Mary ecoavam em minha cabeça repetidamente. Sua mãe não me disse isso diretamente, mas parecia que as duas estavam discutindo a possibilidade de que ela se divorciasse de mim para ficar com metade do que eu possuo. Elas estavam tão desesperadas por meu dinheiro que Liam estava disposta a jogar fora 20 anos de casamento. Não vou deixar que me façam de bobo. Se isso vai acabar em divórcio, então vou me antecipar. Um amigo meu passou por algo semelhante há alguns anos e me recomendou o advogado que o ajudou a se proteger. Não posso falar sobre o que estamos fazendo agora, mas estaremos preparados para elas. Atualização 1. Sei que já faz um tempo desde que compartilhei minha história pela última vez. Olhando a data da publicação original, já se passaram mais de 3 anos. Muitas coisas mudaram desde então. Como disse da última vez, o divórcio era a única opção. Infelizmente para mim, fui bastante ingênuo quando me casei. Acordos pré-nupciais não eram um tema tão popular naquela época, então nunca soube como me proteger. Mesmo que tivesse pensado nisso, provavelmente não teria feito, porque estava convencido de que minha esposa era diferente, que ela não era materialista como as outras mulheres. Que piada! Uma coisa estava clara, eu não ia permitir que essa mulher levasse metade dos meus bens em um divórcio. Passei 20 anos exercendo disciplina financeira e controle para construir uma quantia decente que deveria nos sustentar durante a aposentadoria, além de fornecer uma boa herança para minha filha. Agora, minha esposa e minha filha queriam me arrancar tudo para gastar vivendo como as Kardashians ou qualquer outra celebridade vazia que idolatrassem.
Eu preferia queimar tudo antes de permitir que isso acontecesse. Elas queriam me tirar milhões, eu garantiria que não vissem nem 1 milhão no total. Ia proteger o máximo de meus bens que pudesse. O advogado do meu amigo, especializado em ajudar homens ricos a proteger seus ativos, me ajudou a fazer algo semelhante. Começamos a trabalhar imediatamente. Felizmente, uma parte significativa do meu patrimônio vinha de alguns investimentos inteligentes que fiz antes de me casar, então esses não poderiam ser tocados ainda. Eu tinha muitos bens que adquiri durante o casamento, e foi nisso que nos concentramos. Ele me explicou que esconder bens em um divórcio é ilegal, mas havia maneiras de mover as coisas para que ficassem mais difíceis de encontrar. O único inconveniente era que, para isso funcionar, precisaríamos de tempo. Para mim, não importava. Elas não eram as únicas que podiam jogar o jogo a longo prazo. Durante quase 2 anos, meu advogado e eu movemos a maior parte dos meus bens. Não entrarei em muitos detalhes sobre o que fiz porque é uma área legalmente ambígua, na melhor das hipóteses, e em parte porque não é o tipo de coisa que me sinto confortável em explicar. Só de publicar esta atualização já me sinto como se estivesse confessando algo que poderia ser usado contra mim. O que posso dizer é que envolveu manobras financeiras inteligentes que estavam além da minha compreensão, na maioria das vezes. Contas offshore, criptomoedas estáveis e investimentos que não levantariam bandeiras vermelhas. Estou simplificando bastante, mas você já entendeu a ideia. Houve muito trabalho nos bastidores para garantir que isso resistisse a qualquer escrutínio. No entanto, eu precisava mantê-la enganada. Não podia deixar que ela iniciasse o processo de divórcio antes que eu tivesse protegido a maior parte dos meus bens. Então, fingi que a havia perdoado, até comecei a gastar um pouco mais com ela. Mas sabia que isso não seria suficiente, então também usei a ganância dela contra ela mesma. Durante um jantar, falei casualmente sobre um investimento que eu estava esperando. Mencionei que ganharia alguns milhões de dólares quando ele amadurecesse, e pude ver os sinais de dólar nos olhos dela. Se ela esperasse que essa operação fosse finalizada antes de se divorciar, metade disso poderia ser dela. Claro, o investimento era completamente fictício. Sua ganância era tão grande que ela nem se deu ao trabalho de descobrir que eu poderia ganhar tanto dinheiro de uma só vez. Isso funcionou para mim, porque ela começou a perguntar sobre o investimento sem tentar parecer muito interessada. Eu dava respostas vagas para mantê-la curiosa, sempre respondendo de uma forma que fazia parecer que o retorno estava a poucas semanas ou meses de distância. Pacientemente, ela esperou sua grande recompensa, que nunca existiu. Enquanto isso, continuei movendo ativos para contas offshore e carteiras de criptomoedas. Finalmente, meu advogado e eu sentimos que tínhamos movido bens suficientes para me proteger significativamente. Mais importante, eu estava satisfeito com o que restava. Uma rápida revisão dos meus ativos restantes fazia parecer que eu tinha apenas um sucesso moderado. Se minha ex ficasse com metade do que restava, tudo bem. Não era a grande quantia que ela esperava, e eu ainda teria a maior parte do meu patrimônio para mim. Então, disse a ela que, infelizmente, o investimento havia fracassado. Ela não reagiu bem a isso e, em apenas 2 meses, me entregou os papéis do divórcio. Tudo o que eu disse foi: se é isso que você quer, tudo bem. Eu não podia fingir que estava magoado. Ambos já havíamos encerrado esse relacionamento há anos. Ela só estava lá pelo passeio grátis, e eu me preparava para o divórcio há muito tempo. O processo de divórcio foi brutal. Ela não havia economizado muito para se preparar, então contratou um advogado medíocre. Enquanto isso, meu advogado era especialista nesse tipo de caso e estávamos nos preparando há anos. Quando chegou o momento de dividir os bens e minha situação financeira atual veio à tona, a expressão de surpresa nos rostos da minha ex-esposa e da minha filha fez tudo valer a pena. Apenas dei de ombros quando elas me olharam. No final, ela saiu com uma quantia razoável de dinheiro e um pouco de pensão alimentícia, mas nada absurdo. Eu teria preferido sair sem dar um centavo para essa caçadora de fortunas, mas podia conviver com isso. Era apenas uma gota no oceano comparado ao que ela queria tirar de mim. Minha ex e minha filha ficaram furiosas com isso. Um dia, Liam voltou para casa e exigiu falar comigo. Notei que ela estava vestida muito bem. Não sou especialista em marcas, mas ela usava uma calça e uma bolsa cobertas de logotipos, que imagino serem bastante caros. Posso ver que as duas já começaram a viver a vida boa, eu disse. Lia não achou graça nisso.
Ela gritou que eu havia roubado o que era dela. Perguntei do que ela estava falando, e ela disse que metade de tudo que eu havia construído era dela. Essa mulher realmente alegava que me ajudou a construir milhões de dólares durante nosso casamento, que ela queria gastar assim que soube que eu estava fazendo melhor que a maioria. Todo o dinheiro que ganhei foi apesar dela, não graças a ela. Apenas disse a ela que meus registros financeiros haviam sido expostos durante o divórcio e que ela recebeu sua parte justa de tudo o que eu possuía. Mais tarde, um amigo me contou que Liam estava passando por dificuldades financeiras. Ela gastou o dinheiro muito rápido. Nunca realmente aprendeu a gerenciar suas finanças e começou a acumular dívidas que não conseguirá pagar. Ouvi de Mary que Liam começou a namorar alguém rapidamente, mas nenhum de seus relacionamentos foi longe. Mary e eu começamos a nos falar novamente, mas agora sou eu quem não está tão aberto. Não sei se ela realmente quer se reconectar com o pai ou se está apenas procurando dinheiro de novo, e isso me dificulta a me abrir. Ela é minha filha e a amo, independentemente de tudo, mas ainda estou magoado e não estou pronto para perdoá-la completamente. Talvez um dia eu consiga desfazer o dano que Liam causou, e possamos voltar ao normal. Até lá, não darei um centavo a ela. Atualização 2. Alguns de vocês têm me perguntado sobre minha ex-esposa e minha filha, e se tive algum contato recente com elas, especialmente em relação ao relacionamento com minha filha. Hoje quero esclarecer tudo o que aconteceu no último ano desde minha última atualização, e espero que isso responda a todas as suas dúvidas. Para começar, muita gente se perguntou por que Liam não recebeu pensão alimentícia, considerando que ela não trabalhava durante o casamento, e na maioria dos casos qualquer juiz teria ordenado que eu pagasse uma quantia mensal durante um período determinado. Bem, a verdade é que, em vez de pagamentos mensais, Liam preferiu receber todo o dinheiro de uma vez durante o processo de divórcio. Para ela, isso parecia ser uma opção melhor, provavelmente porque esperava obter essa quantia rapidamente para aproveitá-la sem restrições. Imagino que ela achou que poderia fazer o dinheiro durar ou que encontraria uma maneira de continuar recebendo mais. O surpreendente, embora talvez nem tanto em retrospectiva, foi o quão rápido ela gastou tudo que obteve no divórcio. Embora não tenha sido nem de perto a quantia que ela queria, foi uma soma considerável e, ainda assim, não durou mais do que alguns meses. Liam nunca aprendeu a gerenciar dinheiro, e durante todo o nosso casamento, ela o via apenas como algo a ser gasto, sem pensar no futuro. Ela não investiu nem economizou nada, simplesmente desperdiçou tudo em luxos que acreditava que a fariam se sentir melhor, como roupas de grife, bolsas e viagens caras. Claro, quando o dinheiro acabou, ela veio até mim para me acusar de não ter dado o suficiente. Disse que eu deveria ter sido mais generoso e que, agora que ela havia ficado sem nada, deveria ajudá-la novamente. Eu apenas respondi que ela não era mais minha esposa, e, portanto, não era mais meu problema. A última notícia que tenho dela é que finalmente conseguiu um emprego. Pelo que me disseram, não é um trabalho que permita a ela manter o estilo de vida que almejava. Na verdade, duvido que ela consiga continuar comprando roupas de grife ou se dar esses luxos. Me disseram que ela até vendeu algumas de suas posses. Houve um período em que ela ficou desempregada logo após gastar todo o dinheiro que recebeu no divórcio. Suponho que, ao menos, isso a forçou a encarar a realidade de que ela teria que ganhar a vida como qualquer outra pessoa. Se algo positivo saiu disso, talvez seja o fato de que agora ela esteja aprendendo quão difícil é ganhar dinheiro e por que eu me recusava a desperdiçá-lo em coisas triviais. Talvez esta seja a maior lição que Liam aprenderá em sua vida, embora, tristemente, tenha chegado tarde demais. Ela sempre foi obcecada por luxo e aparências, e agora que não tem mais acesso à minha fortuna, está descobrindo quão vazia era sua vida, centrada apenas em coisas materiais. Também ouvi dizer que ela teve má sorte no amor, o que não me surpreende. Homens com dinheiro não se interessam por uma mulher cujo único foco é a fortuna deles. E, sem aquele apelo superficial que ela já teve, ela agora está enfrentando a realidade de viver como qualquer outra pessoa. Quanto à minha filha, este é, provavelmente, o aspecto mais doloroso de toda a situação. A primeira coisa que devo dizer é que ela não está mais incluída no meu testamento. Não foi uma decisão fácil, mas depois de um ano esperando que ela fizesse algum esforço para reparar o relacionamento, cheguei à conclusão de que ela, assim como sua mãe, só me via como uma fonte de dinheiro. O pouco contato que tivemos foi superficial, e eu sentia que a única razão pela qual ela me procurava era porque sua mãe esgotou o dinheiro rapidamente, e Mary sabia que eu ainda tinha uma quantidade considerável.
Infelizmente, não posso confiar em suas intenções. Durante o último ano, o relacionamento com minha filha tem sido distante. Não vi nenhum sinal de arrependimento pelo modo como ela me tratou durante o divórcio, nem qualquer tentativa genuína de reconciliação. Para o que realmente importa, tive que aceitar que minha filha foi profundamente influenciada pela mãe e sua ganância, e que qualquer reconciliação que eu possa esperar deve vir acompanhada de ações sinceras, não de interesses financeiros. Por isso, pedi ao meu advogado que a removesse da minha herança. Decidi que, quando chegar minha hora de partir, todo o meu dinheiro será doado a organizações de caridade e outras causas importantes, se é que restará alguma coisa. Minha filha não receberá um centavo. Nem mesmo continuo pagando sua matrícula. Acho que ela também precisa aprender o valor do dinheiro. Ter tanto tempo livre, porque não precisa trabalhar para pagar os estudos, deu a ela tempo demais para pensar em como poderia gastar o meu dinheiro. Sei que ela não está feliz, e isso torna ainda mais difícil reparar nosso relacionamento, mas eu não tinha outra escolha. E se ela decidir não falar mais comigo por causa disso, que assim seja. A propósito, ela também teve que vender aquele bonito BMW Série 3 que tanto gostava, agora que ninguém mais o paga. Quanto a mim, continuo trabalhando e ainda não estou pronto para me aposentar, embora já esteja pensando nisso para os próximos anos. Felizmente, não preciso trabalhar por necessidade. Faço isso porque me dá propósito e estrutura ao meu dia. Há algo muito satisfatório em saber que você trabalha porque gosta, não porque precisa disso para sobreviver. Quando eu decidir me aposentar, terei todos os aspectos da minha velhice cobertos, e isso me traz muita paz. Sei que alguns de vocês nos comentários disseram que eu deveria gastar mais o meu dinheiro, que não faz sentido continuar economizando e viver como pobre, entre aspas. Mas essas palavras são uma distorção do que vivi com minha ex-esposa. Sempre vivemos confortavelmente, como classe média alta, mas aos olhos da minha ex, isso parecia pobreza. Ela nunca entendeu o conceito de moderação, nem o valor da segurança financeira. Agora, vendo como ela acabou, me sinto mais do que justificado na minha abordagem com o dinheiro. Espero que isso responda a todas as perguntas sobre a minha história. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Ex-mulher mentiu sobre uma emergência para festejar com suas amigas, deixando nossos filhos sozinhos. Na minha porta então, eu solicitei a guarda total. Olá a todos. Minha ex-mulher, referindo-se a ela como Carol 36 anos, e eu 37 anos, nos divorciamos há cerca de 2 anos. Estivemos juntos por quase 12 anos, casados por 10, e temos 2 filhos, uma filha de 7 anos e um filho de 5 anos. Agora estamos prestes a entrar em uma batalha pela guarda, pois estou lutando pela custódia total de ambos os meus filhos. Houve muitas razões, mas o incidente mais grave aconteceu recentemente, e me fez perceber que eu não posso mais confiar nela, nem um pouco. Então, o que aconteceu foi que eu estava a caminho de um evento de trabalho, e era a vez dela de ficar com as crianças, de acordo com o nosso acordo de guarda compartilhada. Temos a guarda compartilhada, então as crianças vivem com ela metade do mês e passam a outra metade comigo. Caso precisemos sair e nossas babás estejam ocupadas, pedimos um ao outro para cuidar das crianças se estivermos ocupados. Mas na sexta-feira passada, ela sabia que eu tinha um evento de trabalho organizado pelo meu chefe e que eu absolutamente precisava comparecer, então eu disse a ela que não seria capaz de cuidar das crianças caso ela precisasse sair. Naquele dia, ela concordou. Mas no dia do evento, ela começou a me ligar enquanto eu dirigia, e eu ignorei por um tempo, até perceber que ela estava me ligando sem parar. Tive que encostar e falar com ela ao telefone, e foi quando ela me disse que estava em frente à minha casa com as crianças, porque ela tinha uma emergência para resolver e não podia levá-las com ela. Ela queria que eu voltasse e cuidasse das crianças, porque a babá dela estava inacessível. Isso não seria possível para mim, pois eu tinha um compromisso, e ela sabia disso. Então, ela simplesmente não podia de repente me dizer que precisava estar em algum lugar também e esperar que eu resolvesse a situação. Mesmo enquanto discutia com ela, ela desligou e me disse para voltar para casa e cuidar das crianças, porque ela não podia perder tempo discutindo comigo, já que tinha que sair e atender a emergência. Tentei ligar de volta várias vezes, mas ela ignorou, e sem outra opção, tive que voltar para casa para ficar com as crianças, porque elas nunca tinham ficado sozinhas em casa, e eu não iria começar agora, enquanto eram tão jovens.
Já era bastante frustrante, mas quando cheguei em casa e vi que meus filhos estavam apenas parados do lado de fora da nossa porta, com uma expressão perdida, isso realmente me irritou. O mínimo que ela poderia ter feito era pelo menos esperar eu voltar para casa com eles e não deixá-los sozinhos. Eu estava muito chateado com isso. Quando perguntei às crianças quando a mãe delas as havia deixado, elas me disseram que elas mandou esperar do lado de fora até que eu voltasse para casa, logo após desligar o telefone comigo, e desde então elas estavam esperando sozinhas. Fiquei horrorizado que ela pudesse fazer algo assim, porque a única coisa em que poderíamos concordar era que ambos nos importávamos profundamente com nossos filhos. Mas acho que estava errado. Depois que voltei para casa, as crianças e eu entramos, e elas começaram a fazer suas atividades. Tive que informar alguns colegas de trabalho sobre o motivo da minha ausência no evento, e foi o que fiz. Fiquei muito chateado por ter perdido um evento de trabalho importante porque minha esposa não se importava em planejar suas semanas adequadamente. E não foi nem como se fosse a primeira vez que algo assim acontecesse. Isso começou a acontecer com bastante frequência nos últimos meses, mas ainda não havia se tornado um problema para mim. Ela simplesmente aparecia aleatoriamente, mesmo quando era sua vez de ficar com as crianças, e me dizia que eu precisava cuidar delas porque ela tinha que estar em algum lugar. Na maioria das vezes, ela estava apenas saindo com as amigas, o que realmente me irritava, porque eu não conseguia ver o motivo pelo qual ela precisava fazer planos de última hora e não podia simplesmente me avisar desde o início, o que tornaria as coisas mais fáceis para mim. Eu até conversei com ela sobre isso várias vezes, mas ela simplesmente não se importava com mais ninguém além de si mesma. Ela tinha uma babá e, apesar disso, frequentemente dependia de mim para cuidar das crianças, mesmo quando não era minha vez de ficar com elas. Não me interpretem mal, eu amo as crianças e amo passar tempo com elas, mas era muito inconveniente para ela largá-las aleatoriamente, pois isso atrapalhava minha rotina. Se eu tivesse que cuidar delas o tempo todo, preferiria que elas morassem comigo em tempo integral, em vez de passarem metade do mês com ela. Assim, pelo menos essas coisas não viriam como uma surpresa. Eu já tinha desistido dela, e então aconteceu na sexta-feira passada, e foi provavelmente a primeira vez que perdi algo importante apenas porque ela não era uma boa planejadora. Eu estava disposto a dar a ela o benefício da dúvida, porque pensei que na sexta-feira passada, não era por causa de sua natureza impulsiva que ela tinha que deixar as crianças na minha casa de repente, mas por causa de alguma emergência genuína. E depois de pensar um pouco sobre isso, eu estava disposto a perdoá-la por isso. No entanto, mais tarde naquela noite, enquanto navegava pelo Facebook, vi uma postagem dela que mudou absolutamente tudo. Acho que ela esqueceu de escondê-la de mim ou talvez ela simplesmente não se importasse que eu fosse ver. De qualquer forma, eu vi a postagem. Era uma foto dela com um grupo de amigas em uma boate, e uma delas estava abraçando seu parceiro e exibindo um anel de diamante no dedo para a câmera. Então, eu tinha certeza de que estavam comemorando o noivado delas, o que era ótimo e tudo, mas definitivamente não uma emergência pela qual Carol absolutamente precisava estar presente. Ela sabia que, se tivesse me dito a verdade, eu não teria concordado em voltar para casa, e ela teria que cuidar das crianças. Então, ela decidiu mentir para mim e dizer que era uma emergência, só para que eu perdesse meu evento de trabalho e ela pudesse ir à boate com suas amigas para comemorar um noivado. Isso foi extremamente injusto, e eu já estava pensando em como isso se tornará um padrão com ela nos últimos tempos, então decidi fazer algo a respeito. Liguei para minha babá e pedi que ela viesse em 15 minutos, porque, felizmente, ela não estava exatamente ocupada. Eu até ofereci mais dinheiro, já que a chamei de forma inesperada. De qualquer forma, depois que ela chegou, decidi dirigir até a boate onde Carol estava, para dar uma surpresa. Era apenas alguns minutos de distância, então cheguei lá rapidamente e tive sorte, pois, mesmo naquela multidão, consegui avistá-la e ao seu grupo de amigas nos primeiros segundos. Depois caminhei até elas, e foi então que Carol finalmente me viu. Todas elas estavam bebendo, mas ainda não estavam bêbadas, então eu sabia que as pessoas se lembrariam disso com certeza. Carol parecia muito nervosa quando me viu e tentou sorrir e tal, me dizendo que sabia que o que ela tinha feito não estava certo, mas ela precisava encontrar uma maneira de me fazer voltar para casa, já que queria muito estar com suas amigas, e esperava que eu entendesse. Mas eu não me importei com nada disso. Apenas me virei para as amigas dela e disse que era muito gentil da parte delas convidarem Carol para ir junto, e que era ótimo que ela tivesse formado um vínculo tão forte com elas, a ponto de estar disposta a desistir de passar tempo com seus filhos para estar com elas.
já que era exatamente o que estava acontecendo nos últimos meses. Desde que ela começou a trabalhar nessa nova empresa com novas amizades, suas prioridades na vida mudaram. Para contextualizar, todas essas mulheres com quem ela tem saído recentemente, logo depois de deixar seu antigo emprego e começar nessa nova empresa, têm menos de 30 anos, e, obviamente, elas não têm o mesmo estilo de vida que ela. Acho que ela esqueceu disso. De qualquer forma, eu continuei dizendo às amigas que, não só ela estava passando menos tempo com nossos filhos, mas naquele dia ela mentiu para mim, dizendo que tinha uma emergência, só para passar tempo com elas. Ela deixou as crianças na minha casa e nem se deu ao trabalho de esperar comigo até que eu voltasse para casa, porque estava ansiosa demais para ficar com essas mulheres, apesar de elas serem bem mais jovens. Eu fico feliz que vivamos em um bairro tranquilo, porque, de outra forma, não há como saber o que poderia ter acontecido com elas. Eu as parabenizei por se tornarem a coisa mais importante na vida de Carol, e pude ver que todas elas ficaram muito desconfortáveis, porque, presumivelmente, nenhuma delas sabia de nada disso. Carol nem disse nada, apenas abaixou a cabeça de vergonha e continuou olhando para o chão. Depois de terminar de desabafar, entrei no carro e voltei para casa. Uma vez em casa, me senti um pouco melhor e comecei a pensar em solicitar a guarda total. Mas antes de fazer isso, decidi conversar com meus filhos, e sou muito grato por ter feito isso, porque, se não tivesse, eu não teria descoberto como eles estavam sendo tratados na casa da mãe nos últimos meses. Quando perguntei aos meus filhos casualmente sobre como era viver com a mãe nos últimos meses e se eles realmente gostavam de passar o tempo com ela, para saber como se sentiam e se tinham sentimentos positivos em relação à mãe, eu não pediria guarda total. No entanto, para minha surpresa, meus filhos disseram que não fazia muita diferença quando estavam com a mãe, porque ela quase nunca estava por perto. De fato, da forma como descreveram, parecia que passavam mais tempo com a babá do que com a própria mãe. Ela sempre estava fora, seja para trabalhar ou apenas para encontrar as amigas, e na maior parte do tempo era a babá que ficava com eles. Ela era estudante, então nos dias em que não podia estar disponível, Carol deixava as crianças na minha casa, o que eu já sabia. Então, de acordo com meus filhos, eles mal viam a mãe desde que ela começou a trabalhar nesse novo emprego e encontrou novas amigas para si. Todo o objetivo da guarda compartilhada era para que ela pudesse passar tempo com as crianças, mas se ela não estava interessada em fazer isso, acho que a guarda total seria a melhor solução para todos nós. Eu já estava bastante chateado com ela, e depois de falar com meus filhos, decidi que iria solicitar a guarda total. Então, naquela mesma noite, entrei em contato com meu advogado, e em poucos dias, entramos com a petição. Ontem, ela foi notificada, e, por algum motivo, ficou surpresa. Ela realmente deveria ter previsto isso, porque, depois que apareci na boate para expô-la na frente de suas amigas, ela não se deu ao trabalho de me procurar de forma alguma. A única coisa que ela fez foi me remover de todas as suas redes sociais, o que não fez diferença, já que eu já estava ciente do que ela estava fazendo. Mas não houve absolutamente nenhum pedido de desculpas, e mesmo que fosse a vez dela de ficar com as crianças, ela não apareceu para buscá-las. Estava muito claro que ela não se importava nem um pouco, então eu não achei que ela tivesse motivos para se sentir surpresa por eu ter decidido solicitar a guarda total dos nossos filhos. No entanto, depois de ser notificada, ela finalmente decidiu me ligar e começou a discutir comigo. Ela me disse que tinha decidido tirar um tempo longe de nós para se acalmar depois do que aconteceu na boate naquela noite, o que foi muito estúpido de sua parte, pois, com tudo o que aconteceu, de alguma forma ela sentiu que era ela quem precisava se acalmar, como se fosse a pessoa que merecia sentir raiva. De qualquer forma, ela acreditava que, só porque tirou um tempo para si, não merecia isso, e que eu não tinha o direito de pedir a guarda total. Foi então que eu disse a ela que havia conversado com as crianças e sabia que ela mal tinha passado tempo com elas. Eu também sabia que suas prioridades tinham mudado. E, não sei se ela estava passando por uma crise de meia-idade ou algo assim, mas eu não podia deixar nossos filhos sofrerem por causa dela. O que aconteceu recentemente foi a gota d'água para mim, e agora eu estava decidido a garantir que as crianças ficassem comigo. Se ela tivesse sorte, poderia conseguir direitos de visita. Quando ela percebeu que eu havia conversado com as crianças e sabia que ela mal tinha estado em casa com elas nos últimos meses, acho que ela entendeu que estava acabada, e parou de fingir que era vítima. Ela imediatamente mudou sua atitude comigo, e, em vez de discutir, começou a tentar me convencer. Seu tom mudou completamente.
Ela me disse que estava realmente arrependida por não ter passado tempo suficiente com as crianças, mas que só queria se divertir um pouco antes de envelhecer. Quando começou a trabalhar nessa nova empresa, conheceu todas essas mulheres jovens e maravilhosas e se deixou levar um pouco, o que a fez esquecer que elas não tinham as mesmas responsabilidades com filhos e famílias que ela. Mas agora, esse incidente recente foi um alerta para ela, e ela decidiu que iria melhorar e ser uma mãe melhor para nossos filhos. Eu disse a ela que isso era bom para ela, e que ela definitivamente deveria tentar melhorar como mãe. Mas até lá, eu queria ficar com as crianças e obter a guarda total, porque claramente ela não seria capaz de dedicar o mesmo tempo a elas como eu. Não só era inconveniente para mim, mas eu também não acho que as crianças estavam se divertindo. Então, eu disse a ela que, enquanto ela tentava voltar ao seu antigo eu, o melhor seria manter um acordo de guarda total comigo. Se ela quisesse, poderia ter direitos de visita, mas isso era tudo. Eu não ia mais confiar nela depois disso. Nesse ponto, quando percebeu que tentar me convencer não funcionaria, porque eu já tinha tomado minha decisão, ela começou a chorar e me disse que tudo estava acontecendo de uma vez e era muito injusto. Aparentemente, depois que eu apareci na boate e contei a todas as suas amigas sobre como ela mentiu sobre uma emergência só para poder sair com elas, algumas delas começaram a se afastar dela, e algumas até pararam de falar com ela. Elas não podiam concordar com esse tipo de comportamento, e começaram a vê-la de forma diferente. Bem, com razão, o que ela fez foi muito errado, então não as culpo. Especialmente porque, como continuo dizendo, Carol é muito mais velha que elas, e eu não acho que nenhuma delas tenha mais de 30 anos. Ela tem responsabilidades próprias e não pode simplesmente ignorá-las para se divertir. Ela me disse que a culpa era meio minha, porque, mesmo que eu estivesse bravo com ela, deveria ter esperado até o dia seguinte para confrontá-la e desabafar. Agora, além disso, eu também havia solicitado a guarda total, e era demais para ela lidar. Ela sentiu que eu estava punindo demais por apenas um pequeno erro, e que isso não era justo. Não só ela tinha perdido algumas de suas amigas, como também corria o risco de perder a guarda dos filhos. Agora, ela me disse que eu precisava pensar em sua situação e pelo menos tentar ser um pouco mais gentil com ela. Aparentemente, ela acha que já aprendeu a lição e que não repetirá esse tipo de comportamento, então eu deveria dar a ela uma segunda chance. Mas, honestamente, eu não acho que posso arriscar quando se trata dos meus filhos. Então, tive que dizer a ela que já havia tomado minha decisão e que não mudaria. Não foi fácil para mim também, porque eu sabia que questões de guarda são particularmente difíceis para as crianças, e elas já haviam passado pelo nosso divórcio. Eu não queria colocá-las em algo assim novamente, mas, para o bem delas, eu precisava. Tentei dizer isso a ela de forma gentil, quando percebi que ela estava chorando no telefone. Mas, mesmo assim, ela se recusou a me ouvir e começou a fazer birra no telefone. Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu estava arruinando sua vida e que eu não podia puni-la tão severamente só por querer se divertir um pouco. Ela só queria se sentir jovem de novo, e foi por isso que se deixou levar um pouco. Ela admitiu que não foi uma boa coisa se fazer, que cometeu um erro, mas que definitivamente merecia mais uma chance. Eu senti que ela estava sendo infantil, então desliguei. Mas depois ela começou a me mandar mensagens, pedindo desculpas por tudo, e dizendo que realmente tentaria melhorar agora. Ela nem mesmo entraria mais em contato com suas amigas, então, com certeza, passaria mais tempo com as crianças e nunca mais as abandonaria da forma como fez. Desde ontem, ela tem me enviado mensagens periodicamente, e isso está me fazendo sentir muito mal com o que estou fazendo, porque eu sei que provavelmente é o melhor para as crianças e mais conveniente para mim, mas, agora que penso nisso, não sei se é uma boa ideia afastá-las da mãe por algo assim. Eu concordo que Carol errou, mas como pais, não cometemos todos erros de vez em quando? A única questão é se o erro dela vale a pena ser perdoado ou não, e se há a possibilidade de isso acontecer novamente. Para ser honesto, estou muito confuso, e, mesmo depois de conversar com meu advogado e meus pais sobre isso, eu não sei o que sentir. Simplesmente não tenho ideia do que fazer, e minha única intenção aqui é fazer o que for melhor para as crianças. Mas eu nem sei o que exatamente é isso neste momento. Então, estou aqui para pedir conselhos a vocês. Eu fui um idiota por pedir a guarda total dos meus filhos depois que minha ex-mulher mentiu sobre uma emergência para não ter que cuidar deles uma noite? Edit. Ei, pessoal, houve muita especulação sobre o motivo de minha esposa e eu termos nos divorciado. E,
Bem, não é o que vocês estão pensando. Não, nenhum de nós estava tendo casos. Honestamente, foi só porque perdemos o amor um pelo outro. Depois de termos nosso nosso filho, começamos a nos distanciar. Quando percebemos isso, tentamos fazer funcionar com terapia de casal e coisas do tipo, mas nem isso ajudou muito. Depois de um tempo, tivemos que concordar que nosso relacionamento havia chegado ao fim, e foi devastador, mas nos divorciar foi uma alternativa muito melhor do que ficar em um casamento sem amor e mal falar um com o outro. Nosso divórcio foi bastante amigável, e eu sei que no meu post original eu fiz parecer que o nosso pós-divórcio tem sido terrível para as crianças, mas eu só quis dizer isso no sentido normal. De repente, seus pais estavam se separando, e sua mãe estava se mudando, então pode ter sido um pouco difícil para elas aceitarem isso. É isso que eu quis dizer quando disse que elas já passaram por algo assim, então eu não queria colocá-las em uma batalha pela guarda novamente. Além disso, alguns de vocês perguntaram por que não procuramos nossos pais para cuidar das crianças e as babás, especialmente minha ex-esposa. Bem, meus pais moram nos subúrbios, o que é bem longe, e raramente peço que cuidem das crianças porque não é muito conveniente para nenhum de nós. Quanto aos pais de Carol, eles moram em outro estado, então pedir algo a eles está fora de questão. As pessoas também estavam perguntando se Carol estava tendo algum tipo de caso ou não, e, honestamente, eu não sei. Eu não estou vendo ninguém seriamente desde o divórcio, e mesmo que tenha saído em alguns encontros, não foi nada sério. Quanto a Carol, sei que ela tem saído com outras pessoas, mas não sei se encontrou alguém com quem está namorando. Se encontrou, ela não me contou e manteve em segredo, mas agora que a petição pela guarda total já foi apresentada, não acho que ela vá admitir qualquer relacionamento que tenha, porque, claramente, suas amizades e relacionamentos afetaram negativamente a relação dela com seus filhos. Então, isso definitivamente vai entrar em jogo na batalha pela guarda, se eu decidir seguir adiante. No momento, ainda não tenho ideia do que vou fazer, porque meus amigos e minha família estão meio divididos sobre o que devo fazer a seguir. Mas ainda estou esperando um julgamento de vocês. Atualização 1. Oi, muito obrigado por todos os comentários. Finalmente decidi o que quero fazer. Vou seguir em frente com o pedido de guarda total, porque, não importa quanto ela se desculpe, ela não vai conseguir desfazer o que fez. Ela não vai reconquistar minha confiança até provar que é capaz de cuidar de nossos filhos. Eu também tive que sacrificar muitos momentos divertidos com meus amigos pelo bem dos nossos filhos, e nunca me arrependi disso. Se tivesse que escolher novamente, escolheria meus filhos sem pensar duas vezes. E é muito preocupante que eu não tenha certeza se ela faria o mesmo. Como posso ter a guarda compartilhada dos nossos filhos com ela se não tenho certeza disso? Porque isso é o que significa ser pai ou mãe, fazer sacrifícios quando necessário. E se ela não entende isso, não acho que seja o momento certo para ela ser mãe dos nossos filhos agora. Além disso, não consigo tirar da cabeça o incidente em que ela literalmente deixou nossos filhos sozinhos na minha porta para poder se divertir com suas amigas. Quero dizer, isso é completamente inaceitável, e não consigo imaginar um pai em sã consciência que ficaria bem com algo assim. Já se passaram 3 dias desde a última vez que falei com ela ao telefone, e hoje decidi finalmente responder a todas as mensagens que ela vinha me enviando incessantemente. Eu disse a ela que lamento muito por tudo, mas que não vou mudar de ideia sobre pedir a guarda total das crianças. Acho que é muito injusto tentar me culpar por essa situação, porque, se alguém criou essa situação, foi ela, e agora ela vai ter que sofrer as consequências de suas ações. É bem simples, e não há motivo para ela estar tão estressada, se realmente acha que não fez nada de errado. Tenho certeza de que, se a questão for levada ao tribunal de família, o juiz obviamente decidirá o que é melhor para as crianças. Então, no final das contas, o que realmente importa é o que a lei pensa, e não o que ela ou eu pensamos. Atualização 2. Eu havia enviado uma mensagem para Carol, dizendo que manteria minha decisão de pedir a guarda total algumas horas atrás, e há poucos minutos ela respondeu, dizendo que também tinha falado com seu advogado e estava pronta para lutar no tribunal. Ela também disse algumas coisas sobre como percebeu que, só porque é mulher, não tem permissão para se divertir, e como as mães de todo mundo tiveram que sacrificar tanto, enquanto os pais fazem o que querem. Isso pode ser verdade para outros casos, mas não acho que seja verdade para nossa situação, já que sacrifiquei tanto quanto ela.
Eu não sou um pai ausente que não se importa com nossos filhos, então não entendo por que ela estava tentando se fazer de vítima e se esquivar de qualquer tipo de responsabilidade. Ela pensa que pode justificar sua crise de meia-idade e sua necessidade incessante de ser aceita por todos ao seu redor, tentando me jogar debaixo do ônibus por coisas que nem fiz. Por exemplo, eu nunca abandonei meus filhos para sair e festejar com meus amigos, mas ela fez isso. Acho que ela deveria ler sua própria mensagem e aplicá-la a si mesma, mas tanto faz, isso nem importa, porque nos veremos no tribunal e vamos lidar com isso lá. Atualização 3. Oi, pessoal. Já faz alguns meses desde a última vez que entrei aqui, mas agora que voltei, vou dar algumas atualizações atrasadas. Primeiro de tudo, eu consegui a guarda total dos meus filhos, e Carol tem direitos de visitação, mas, até agora, ela não os utilizou. Isso faz sentido, pois ela foi completamente destruída no tribunal de família. Nossos filhos tinham muito mais a dizer do que eu sabia. Aparentemente, além de ela não passar tempo com eles, também os assustava, fazendo com que não dissessem nada a mim quando voltavam para passar o resto do mês comigo. Isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas vinha acontecendo desde que ela começou a trabalhar no novo emprego. Nossos filhos tinham medo de falar comigo porque temiam as consequências que enfrentariam com a mãe. Mas, quando comecei a insistir para que me contassem tudo, essas coisas finalmente começaram a aparecer. As pessoas não estavam erradas sobre ela estar tendo um caso, mas, no caso dela, acho que era pior, porque não era apenas um homem, eram vários. Eu estava certo sobre ela estar passando por algum tipo de crise de meia-idade, o que a fazia sair todas as noites com seus amigos. E meus filhos me disseram que, ocasionalmente, haviam voltar para casa muito bêbada com algum homem. Nessas noites, a babá colocava as crianças na cama mais cedo, assim que a mãe delas voltava, mas elas já tinham visto tudo o que havia para ver. As coisas que descobrimos sobre Carol foram muito perturbadoras, e foi uma decisão bastante fácil para o juiz determinar que seria melhor para os filhos ficarem comigo até que Carol colocasse sua vida de volta nos trilhos. Após o veredito, Carol pediu demissão do trabalho e saiu da cidade. Pelo que eu sei, ela voltou para morar com os pais. Desde que o processo começou, as crianças têm morado comigo, e parecem estar felizes. Elas perguntam sobre a mãe de vez em quando, mas logo deixam o assunto de lado. Estamos felizes juntos, e estou muito feliz por ter decidido pedir a guarda total. Sem arrependimentos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.